Ok. Então, boa noite a todos e todas. Estou aqui muito feliz na uma nova roda de conversa aqui do CVI. E hoje a gente vai falar sobre esporte. Nós vamos ter 3 palestrantes que têm a vida envolvida com esportes e, e, e através das histórias que a gente vai escutar deles, a gente vai saber como o esporte atuou na inclusão, né, nas experiências que eles tiveram é, é, enfim, na vida deles e também na vida da comunidade que eles fazem como esportistas fazem parte, né? Meu nome é Leila, eu sou uma colaboradora do CVI, que é uma ONG que já existe há mais de 30 anos e que tem uma atuação muito grande na inclusão das pessoas com deficiência. Era um momentinho que a minha colinha foi embora. Ah, pronto. Então é isso. Eu sou uma mulher branca, com cabelo caracolado, já com bastante cabelo branco, uso um óculos de área escura e grande, sou uma pessoa com deficiência, eu não tenho nem as mãos nem os pés. Do meu lado direito tem uma estante de livros, ao fundo, atrás de mim, uma mesa, e ao fundo, uma parede com 2 portas e 2 fotos grandes, preta e branca. Né? A Paralimpíada de Tóquio começou agora, dia 24, o Brasil com uma garra enorme para trazer muitas medalhas. E eu vou, no final da descrição, vou fazer uma pequena provocação com vocês, para vocês, ao longo e durante a conversa, a fala de vocês tentarem me responder, ok? Primeiro eu vou pedir para os 2 intérpretes de Libras se apresentarem, por favor. Olá, meu nome é Jorge. Eu sou um homem branco, com uma barba e o cabelo preto e a barba preta também. Estou usando uma camisa laranja, estou com um fone vermelho e o fundo uma parede branca. Boa noite, meu nome é Eduardo, sou outro intérprete de Libras, sou um homem branco, cis, tenho um rosto fechado, com barba, uma barba bem escura, não chega a ser preta, mas ela é um castanho bem puxado para preto, quase preto. Meu cabelo é um castanho também bem escuro, eu estou usando um fone preto, estou com uma blusa rosa, um rosa um pouquinho mais chamativo, um rosa choque, vamos botar assim, e com meu fundo branco. Legal, legal. Então, eu quero deixar avisado que esse nosso encontro está sendo gravado, vai ficar disponível a partir de amanhã no YouTube, no canal do CVI Rio. Se vocês quiserem divulgar, enfim, compartilhar com pessoas, sempre será bem-vindo. Né? Eu vou fazer uma pequena descrição de cada um dos 3 palestrantes. Queria pedir para cada um, antes de, enfim, a primeira coisa, fazer a sua própria audiodescrição, ok? E, enfim, vamos lá. Eu vou falar um pouco na ordem, né, de como eu vou chamar, e vocês vão ter um período para contar, enfim, de 10 minutos, mais ou menos, nada muito rígido. Aqui é uma roda de conversa, a gente topa interromper, falar, perguntar, entendeu? Para dar uma dinâmica, né? E, espera aí, minha colinha. Então, vamos lá. Vou começar. Rosicler Ravaz, coisas que eu peguei na internet, além dela ser coautora do Manual de Orientação para Professores de Educação Adaptada, de Educação Física, Atletismo,
Espera aí, eu peguei bastante coisa. Desde 2009, toda vez que aparece Jorge, me fecha coisa. Desde 2009, é chefe de delegação do município de Joinville nos Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina, com vários prêmios. É preparadora física da equipe de basquetebol em cadeira de rodas de Joinville, também com vários prêmios. É técnica de atletismo da atleta paralímpica, paralímpica Sheila Finder, em Londres, de Rio de Janeiro. É coordenadora do Departamento de Paradesportos. Espera aí, o Jorge me tira aqui a minha cola, da Secretaria de Esporte de Joinville. É capacitadora da Academia Paralímpica Brasileira. É coisa pra caramba, hein? Maravilha. Depois nós vamos escutar o Guilherme Camargo, ele tem 31 anos, é atleta da Seleção Brasileira de Rugby em cadeira de roda, desde 2000, capitão da seleção, 4 campeão brasileiro pelo Minas Squad Rugby, finalista do Prêmio Paralímpico de 2019, tem 3 medalhas de bronze no Pan-Americano de Rugby em cadeira de roda. Outra fera. E o Paulo Jatobá, para-atleta no basquete, é fundador do Clube dos Amigos com Deficiência de São João do Rio Preto, é fundador do CAD e presidente do Conselho Municipal de Rio Preto, presidente da Federação Paulista de Basquete sobre Rodas e vice-presidente da Confederação de Basquete sobre Rodas. Bom, são 3 feras e eu sei que a gente vai escutar ótimas histórias. Agora eu vou deixar a minha provocaçãozinha para vocês, assim, ao longo da fala de vocês tentarem me responder. É o seguinte, eu acho que a superação é sempre ela sempre existe em competições de esporte, né? Eu acho que todo esportista, ele está atrás de se superar e superar recordes e tal, e tal, e tal. Isso a gente vê nas Olimpíadas e também na Paralimpíada. Eu queria saber, ao longo da fala de vocês, né, pelo fato de vocês serem pessoas com deficiência, se essa superação é maior, é mais exigida por vocês mesmos, pela própria estrutura capacitista que a gente vive, enfim, é uma questãozinha aí que eu tenho os meus questionamentos, as minhas perguntas, tá bom? Fiz a minha provocação. Agora, Rose, está contigo. Bem, primeiro, boa noite a todos, né? E só posso dizer que me sinto muito honrada numa roda dessa, ser a primeira a falar, tendo Jatobá aí com uma pessoa que eu conheço há tanto tempo. Eu conheço mais que ele. O Guilherme, das histórias do rugby, né? Enfim, e todos vocês pelo trabalho. Muito honrada mesmo em estar aqui para esse bate-papo, e eu quero me apresentar, né, para todos. Sou loira, estou usando óculos, um loiro hoje já disfarçado, os cabelos brancos, embaixo dessas mechas todas aí. Bem, uso óculos, ao meu fundo é uma parede com papel parede com listras de madeira envelhecida, e com muito orgulho aqui atrás também eu tenho a tocha paralímpica Rio 2016, e do outro lado está o cavalinho do Flamengo, que eu sou uma flamenguista bem doente, bem apaixonada pelo Flamengo. Bem, isso aí é um pouquinho, é o eu aqui, né? E quando você provoca a gente aqui com esse começo, eu logo eu anotei aqui, e como eu tenho 2 atletas aqui, eu acho que logo depois, se você quiser, eu já te respondo o que é para mim esses caras, o que é o atleta, o que é o treinamento, o que é para mim o esporte adaptado, o esporte paralímpico, como queiram, né? Então, eu acho que isso está muito além de superação,
Eu já vou dar vou deixar o meu também. Isso está muito além de superação. Isso é treino, treino e muito treino. Então, eu acho que a gente depois pode voltar a falar nisso. Um pouquinho de mim, eu sou do atletismo, fui atleta durante muito tempo, né, na minha carreira do atletismo convencional, não sou uma pessoa com deficiência. Fui atleta por longos 28 anos, terminei minha carreira aos 33 como atleta do atletismo convencional, fazia heptatlo, então são 7 provas dentro do atletismo, e sempre muito apaixonada, achava sempre muito bacana poder auxiliar, e não era nem trabalhar com esporte adaptado, porque eu também não o conhecia. Ao longo da minha carreira, encerrei a minha carreira em 99, comecei a parar em 2000, tive uma lesão bem séria na minha lombar, onde hoje eu tenho uma haste e 8 grampos, mas que não me deixaram sequelas ao ponto de não poder fazer atividade física ou qualquer outra coisa, mas foi um período de recuperação muito severo que eu tive, quase um ano me recuperando dessa lesão, e parei de treinar logo depois, mas antes de encerrar a carreira como atleta, teimosa, eu ainda corri uma meia maratona, e aí eu falei, agora é o suficiente, agora eu provei para mim mesma que não é a lesão que ia me interromper a minha vida esportiva, e conheci ao longo desse tempo aí a professora Ana Teixeira, que o Jatobá conhece também, e que é minha madrinha dentro do movimento paralímpico, junto com a professora Sônia. Eu fiz a faculdade de Educação Física um pouco mais tarde, não foi minha primeira graduação, e foi uma paixão, e que hoje são quase 20 anos trabalhando com esporte adaptado, e posso dizer para vocês assim que vai ser até a minha aposentadoria, que estão faltando 5 anos, mesmo que se não fosse, eu não voltaria a trabalhar com esporte convencional, porque não me atrai mais. O desafio do dia a dia em trabalhar com um esporte adaptado é algo tão prazeroso, que eu acho que é o desafio de você estudar, você está sempre se desafiando para uma nova síndrome ou deficiência que surge com as tuas crianças, com as tuas escolinhas, e isso é um desafio diário muito bacana. Então, a minha entrada no esporte paralímpico foi dessa maneira, foi desse jeito, foi na faculdade, com a professora Sônia, e eu comecei lá atrás, mesmo sem saber, sendo guia, em corridas de rua de uma senhora que eu chamo até hoje de tia Nena, hoje ela está com 80 anos, e eu sempre guiava ela nos meus períodos de base, quando eu ficava fazendo período de base de treinamento, eu era guia dela, mas jamais imaginei que um dia viria trabalhar com o esporte adaptado, que hoje é a área que eu atuo, e que não pretendo sair antes de eu realmente dizer que chega, né? Porque eu acho que tudo para a gente tem um tempo, e talvez isso ainda está faltando um tempinho. E como técnica, para encerrar aqui a minha apresentação, como técnica de atletismo, eu me aposentei no ano passado, porque a área de gestão toma muita conta da gente, o tempo não dava mais, então encerrei a carreira como técnica no ano passado. E aí são os 2 colegas que eu já vinha preparando ao longo do tempo para trabalhar conosco, e eles hoje tocam a nossa equipe aqui em Joinville. Não, eu acho fantástico você já dizer a questão da superação, que é muito mais treino, eu concordo plenamente com você, com certeza é muito mais treino do que a superação. Eu acho que eu levantei essa questão porque eu acho que existe essa exigência para as pessoas com deficiência, que estão sempre assim, parece que todo mundo quer que a gente esteja superando, né? Em superação. É só por isso que eu tenho essa curiosidade na questão do atleta. Tá a vez do Guilherme. Vamos lá? Vamos lá, Leia. Obrigado pela palavra. Deixa eu me apresentar aqui primeiro. Meu nome é Guilherme Camargo, sou atleta de rugby em cadeira de rodas. Sou homem branco, cabelos um pouco mais longos,
um homem branco cis, uso bigode, cavanhaque, estou com um fundo com as paredes brancas aqui, um armário à minha esquerda, a porta à minha direita. Colaborando com o que a Rosicler falou, que a Leila corroborou também, ser atleta paralímpico, ser atleta com deficiência, né, pessoa com deficiência, é muito mais do que uma superação. Além das dificuldades que a gente tem com a nossa característica de ser deficiente, no caso eu sou cadeirante, tenho tetraplegia, né? A gente tem os treinamentos, leva os treinamentos de uma forma muito mais séria do que boa parte da sociedade consegue enxergar. Eu particularmente treino num local público hoje em dia, na cidade onde eu estou morando, e eu consigo perceber que as pessoas ainda têm um lance meio capacitista em relação a isso, acham, vamos dizer assim, vamos usar um tom assim, meio bonitinho, não assim, e você vê uma inocência, talvez uma falta de conhecimento, que é importante a gente colocar isso para fora, esse sentimento que os atletas paralímpicos têm, na sua maioria, porque eu faço rugby, porque é um esporte coletivo, então a gente tem um sentimento conjunto ali de que as pessoas às vezes não levam tão a sério o trabalho que a gente faz. A gente treina muito forte, eu estou aqui cheio de dor no corpo, porque eu já estou treinando para 2024, cheio de machucado na mão. A minha namorada que sabe, que mora aqui comigo, sabe como é que eu chego aqui, cheio de dor no corpo, cheio de roxo. Então, assim, a gente leva muito a sério, é um treinamento bem intenso. Duvido que a maioria das pessoas, mesmo sem deficiência, conseguiriam cumprir o treinamento que a gente cumpre. Então, eu acho que fica aí o pedido, o nosso desejo de que, além de a gente mostrar ao lado tudo que a gente aprende com o esporte, que as pessoas possam levar a gente a sério tanto quanto levam o esporte olímpico. Eu acho que esse é um sentimento que eu tenho maior hoje. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui com gente tão importante aí. É um prazer poder expressar o meu sentimento aí nesse momento que a gente está vivendo de Paralimpíada. E como é que você foi para o rugby? O que te levou, assim? Conta um pouquinho a sua história pessoal. Então, em 2007, eu sofri um acidente de carro, fiquei tetraplégico por uma lesão na medula. E em 2009, durante a reabilitação no Hospital Sário, tive a oportunidade de conhecer o rugby, lá no Rio de Janeiro, cidade da onde eu sou, né? Da onde eu nasci, fui criado. E aí, a partir desse momento que eu conheci, me apaixonei, um esporte que eu sempre gostei de praticar esporte, mesmo antes de adquirir a minha deficiência. Então, foi um esporte que eu gostei muito, me apaixonei. É um esporte que foi criado para o tipo de lesão que eu possuo. Então, me adaptei bem rápido, comecei a praticar. Já em 2010, fui convocado para a seleção a primeira vez. Tive a oportunidade de disputar os Jogos Pan-Americanos, oportunidade de disputar principalmente a Rio 2016 em casa, né, com a torcida ali do lado. Então, assim, o rugby mudou a minha vida, essa trajetória. Hoje eu estou no rugby desde 2009, aí, já até perdi as contas. Tenho a oportunidade de estar na seleção, consolidado, ser capitão. E, assim, de verdade, hoje eu não sei como é que seria a minha vida. O esporte está totalmente inserido na minha vida, ele que caminhou, é a minha profissão hoje, que é o meu sustento hoje. Eu não sei aonde estaria a minha vida sem ser o esporte. E o esporte é um instrumento super importante na sociedade, porque ele me dá essa visibilidade. Eu tenho consciência disso, que ele me dá essa visibilidade mesmo que menor que o esporte olímpico, para a gente mostrar esse lado, se mostrar para a sociedade, quebrar esse estereótipo de frágil, da pessoa com deficiência ser uma pessoa frágil e tal. Mas que o rugby, por ter um esporte de contato, ser um esporte viril, um esporte disso, ele traz essa coisa a mais, né? Além dos outros esportes que também trazem, mas o rugby, por ser um esporte viril, acho que também traz isso um pouquinho a mais, e para mostrar assim para a sociedade que a gente não é frágil, que a gente é igual a todo mundo, a gente tem os nossos problemas, a gente treina forte, a gente não está aqui por superação, a gente está aqui porque o nosso compromisso está aqui, nós somos atletas e é isso. Então o esporte mudou a minha vida, me levou para outro lugar,
outro patamar, me deu outra visão, me ensinou a me relacionar melhor, trabalhar bem em grupo, a ter uma liderança e poder mostrar para a sociedade, me dar um lugar de fala na sociedade, aonde, espera aí, olha de novo para a gente, olha bem, nós não somos essa coisa frágil que você pensa, nós temos, é só nos dar a oportunidade que a gente pode chegar, a gente pode desenvolver, a gente não está atrapalhando ninguém, igual o nosso ministro de Educação está dizendo, a gente não está atrapalhando ninguém, a gente está, sim, ajudando, a gente está desenvolvendo, a gente quer ser útil para a sociedade, a gente já é útil para a sociedade e vamos continuar sendo. Maravilha, muito bom a sua fala. Adorei também. Então, vamos passar para o Paulo. E depois abrir para uma roda de perguntas, hein, entre vocês. Bem, boa noite, né? Boa noite a todos. Meu nome é Paulo César dos Santos, mas eu sou muito conhecido no meio como Jatobá, né? No meio do basquete, do meio paralímpico. Gostaria de fazer a minha descrição, né? Eu sou pardo, estou de barba, mas também, Rosicler, também barba com branco, cabelo negro também com algumas mechas brancas, né? E ao fundo tem uma estante, né? Uma cristaleira. Aqui tem um boneco de biscuit, né, em homenagem, a minha homenagem, com alguns portas-retratos acima. Aqui tem um relógio que eu ganhei do Santos, mesmo jogando no Corinthians, né, mas como sou de Santos, sou santista, mas sou corintiano, tá? Porque eu jogo no Corinthians, então, para não ficar essa coisa meio sem sentido. Mas para mim é um enorme prazer estar podendo aqui conversar com vocês, né, revendo pessoas amadas, queridas. A Rosicler, muitos anos, muito tempo também, a gente não se encontra nas quadras, né? A Sheila Salgado, que é uma pessoa que marcou muito a minha vida, né? Me conheceu pequenininha, imagina, hoje já estou quase 50, não vou falar, né, Sheila? Porque senão a gente vai se entregar aqui, então não precisa falar. E encontrei aqui também a Patrícia, né, que é a classificadora também do basquete, que está presente também na sala, uma pessoa muito querida também, muito amada, né? Escutando a história do Guilherme também me trouxe todo a meu início, tudo quando a gente iniciou com aquele bem atrás das dificuldades que nós tínhamos anterior, né? Em 89 isso, você imagina como era isso, né, Guilherme? E poder participar também a Leila, que está intermediando isso, todo esse nosso bate-papo, e a Keila, que foi muito querida, né, fazendo esse convite, né, dando toda a nossa atenção, foi muito bacana, e a gente aceitou logo de pronta, porque sabíamos que seria um bate-papo muito agradável. Bem, como eu falei, meu nome vou me denominar Paulo Jatobá, tá? Eu, aos 9 anos de idade, para 10, em 83, eu sofri um acidente com arma de fogo, né? E através do meu primo, sim, coisa de criança, ele acabou pegando a arma e acidentalmente disparando, me deixando com uma sequela, né, no membro inferior. Mas tudo isso foi para mim, acho que foi muita lição, né? Papai era policial militar, mas também era muito envolvido com o futebol, né? Ele era técnico de varziano lá na cidade de Santos, né? Mamãe sempre foi dona de casa, né? Mas essas fatalidades aconteceram dentro da minha vida muito perto, né? Em 81, meu pai teve um AVC hemorrágico, ficando com sequela na fala e ao lado direito. Em 83 foi quando aconteceu comigo o acidente, né? Minha mãe, que era uma dona de casa, simplesmente teve que assumir toda essa responsabilidade, né? E foi trabalhar e foi que nos sustentou, que nos deu toda essa educação, que nos encaminhou. Tenho mais 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, né? Então, o Fábio e o Rodrigo, né? Graças a Deus, todos formados, todos encaminhados. E eu que sou formado em educação física, né? Sou educador físico também. E a minha história começou sempre envolvido com esporte, né? Desde criança. Tive o grande prazer de, na cidade de Santos, tinha uma entidade. Eu relutei um pouco para ir conhecer o esporte, né? Para pessoa com deficiência,
Mas eu falava, tinha um amigo meu que falava assim, nossa, tem uma entidade que estão começando a fazer basquete, natação, pô, vamos lá conhecer. Eu falava, não, eu tinha vergonha no sentido de repente encontrar muitos outros deficientes, né? E ele me enganou, ele falou, vamos à praia, e me levando a uma praia, ele parou no Sesc, onde ele se reunia no domingo. E foi quando eu cheguei, aí o primeiro impacto, assim, né, nas brincadeiras, né? Os meninos já descendo, já, nossa, mais um aleijadinho novo, que era novinho, né? Aí eu, eu falei, opa, onde que eu caí aqui? Mas aquilo foi uma coisa que me tirou, me quebrou totalmente aquela coisa, aquela barreira que existia. E foi quando eu entrei e já me apaixonei. Depois eu ia sozinho, andava sozinho. Foi o que me trouxe essa total autonomia, o conhecer, né, uma nova entidade, conhecer outras pessoas com deficiência que já tinha sua independência. E para mim foi excelente isso, né? Para mim foi uma coisa muito oportuna. E dali eu comecei em 87, fui a natação, né? Na natação fiquei em segundo numa competição, mas só que eu vou contar a verdade, tá? Só tinham dois da minha classe. Era o primeiro que ganhou e eu que fiquei em segundo. Só para não falar que eu fui grande nadador. Por que você não foi nadar contra o Daniel, contra o Clodoaldo? Mentira, jamais queria conseguir isso. E aí logo depois foi quando eu conheci o basquete. Aí eu sentei na cadeira de roda, aí foi meu amor, minha paixão, né? Foi tudo que abriu as portas para minha vida, né? Que me inseriu dentro da sociedade, que me trouxe, né? Psicologicamente, emocionalmente, totalmente dentro da sociedade. Eu nunca também me coloquei como uma pessoa somente com deficiência, né? A gente sempre se coloca como uma pessoa normal que somos, né? Eu sempre falo que é uma sequela imperceptível, né? Só a cadeira de roda, né? Mas que tem muitas outras que têm outras sequelas maiores que também é imperceptível, né? Que pode ser intelectual, mas enfim, essas são outras ramificações, outras situações que a gente pode entrar em méritos. E aí foi quando comecei na Difísia em Santos, depois comecei a rodar por outros clubes. Eu acho que eu fui um dos primeiros atletas a ser remunerado, né? Lá em 92, quando eu saí da Difísia, eu fui para uma equipe de Cubatão, né? Eles me remunerando, foi quando e mesmo assim a dificuldade era imensa, porque nós sofríamos muito, que não havia transporte coletivo, né, com plataforma acessível, e eu não tinha nunca problema, nunca tive obstáculo, né? Eu sentava lá pegava minha cadeira, desmontava, colocava para dentro, tinha umas que ajudavam, de repente tinha outros que não ajudavam, mas enfim, sempre me livrei, sempre andei sozinho, né? E isso que me deu essa autonomia na minha vida. E aí logo depois comecei basquete, aí logo em 91 eu já tive 90 tive a minha primeira convocação, aí dali em diante já fui para a seleção brasileira, 92 já fui para um Parapan, né, no México, e daí em seguida em diante eu participei de 5 mundiais, de 6 para pan-americanos, 3 Paralimpíadas, 2 Paralimpíadas como atleta e uma como coordenador técnico, né? Em 2004 foi minha primeira Paralimpíadas, 2008 eu participei como coordenador da seleção feminina e em 2016, como o Guilherme também teve o grande e enorme prazer de poder disputar uma Paralimpíadas no nosso país, né? Que é uma emoção indescritível para quem é atleta. E o que o Guilherme estava falando da dedicação, né? O quanto que a gente acaba se dedicando muito mais, não para demonstrar para ninguém que somos diferentes, né? Mas sim que nós somos capazes, nós só temos essa capacidade. Não precisa demonstrar, né? A gente luta contra as nossas deficiências, contra as nossas limitações que às vezes aparecem, né? Eu até saí do meu treino, cheguei aqui em casa às 7 horas depois do treino, eu tenho uma entidade, né? Formei uma entidade aqui em São José do Rio Preto, em 2004, que é o CAD, e dentro disso a gente começou, eu sabendo da oportunidade que o esporte proporciona, né, a reabilitação não, a integração, a reintegração da pessoa perante a sociedade, e foi isso que a gente começou a fazer. Eu comecei com as modalidades, comecei com basquete, depois eu fui com a natação, com o atletismo, aí depois abrimos, aí já tenho de ciclismo, aí montamos a bote, e aí depois disso tudo, eu falei, mas ainda falta alguma coisa, né? Aí a gente montou um projeto, que se chamou um Projeto Integração.
para que essas pessoas que, de repente, não têm essa oportunidade de fazer atividade física, né? Atividade voltada à reabilitação, voltada à qualificação das pessoas através da atividade física. E foi quando a gente acabou montando esse projeto, que hoje é um sucesso. A gente atende, tem mais de 180 pessoas atendidas diretamente aqui dentro da entidade, voltada a atividades esportivas, né? Mas se vai ser atleta, não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é a qualidade de vida dessas pessoas, que elas possam ser integradas totalmente à sociedade. E a gente tem vários relatos muito bacanas em relação a isso. Basicamente, assim, a gente tem muitas coisas que a gente pode escorrer durante esse nosso bate-papo, porque eu também falo demais, né? Então, eu deixo aí à vontade, Leila, e a gente comanda aí, tá? Mas, mais uma vez, muito obrigado. Maravilhoso, hein? Que histórias ótimas. Eu estou achando que é o seguinte, a minha pergunta não tem nada a ver com a gente. Eu estou me incluindo, eu não sou esportista, mas eu sou uma pessoa com deficiência. E eu acho que essa questão da superação são dos outros, são aquelas pessoas que não sabem olhar para nós, né? E que ficam sempre, não acreditam na gente. Eu não faço esporte, mas eu também vivo esse olhar, né, como eu tenho uma vida, saio, vou andar na praia sozinha, faço minhas coisas, eu também escuto muito assim, você é um exemplo de superação. Essa questão da superação está muito mais nos outros, né, do que em nós mesmos. Nós queremos ser feliz, né? Que nem o Paulo tem uma alegria assim, maravilhosa. Eu estou aqui escutando vocês, vamos abrir para conversa, para você ter perguntas, mas eu queria dizer o seguinte, escutando o Paulo, eu me lembrei muito do Zé, do nosso querido Zé. O Zé Carlos era envolvido com esporte, com tênis de cadeira de rodas, e até antes também, acho que a Sheila sabe contar melhor do que eu o histórico dele no esporte, mas acho que ele estaria numa felicidade de estar aqui hoje enorme, tenho certeza. Então, está aberto, quem quiser fazer pergunta, levanta o braço, pergunta e vamos lá. Posso perguntar? Pode. A primeira colega, pode perguntar. Não, eu não é nem perguntar, eu só quero complementar. Ontem, estava dando aula e um aluno me perguntou assim, nossa, professora, porque estou tendo oportunidade no horário em que está passando algumas provas ainda, eu estou dando adaptada na faculdade. Ele, nossa, professora, como que ele consegue fazer isso? Como? Treinando, determinado foco. Como que você consegue jogar futebol? Daí ele ficou me olhando, eu treino pra caramba. Daí eu disse, qual a diferença? Ele treina pra caramba para fazer isso também. Então, acho que o olhar é esse. A hora que as pessoas começarem a entender que o olhar não muda absolutamente nada, isso acaba, mas eu não sei, muito mais para o Jatobá e para o Guilherme, né? Parece que isso demora tanto, é tão difícil, o dia que a pessoa quebra esse negócio, nossa senhora, como é diferente, é mais fácil da gente trabalhar, conviver, eu acho que isso só acontece realmente com a convivência, e não é nenhuma questão da gente criticar, e também a palavra só tem que ser cuidada em dizer, né, é ignorância no conhecer o mundo, né, e as pessoas também não fazem um pouco de esforço para conhecer, que é igual, é determinar. Eu falo muito, a Sheila, que foi minha atleta, sofreu acho que muito na minha mão, porque ela me sacaneava demais, eu falava assim, e aí você quer que eu tenha pena? E é treinar de novo, e eu acho que é isso, é as pessoas entenderem que não tem, a diferença é a gente saber o respeito, né? Respeitar o que o outro pode, o que o outro não pode, e a gente olhar para o que a gente tem de capacidade, não para deficiência, aí pronto, aí acabou, né? Mas o problema é esse olhar que se mistura muito. Posso perguntar? Tá. A minha pergunta para o Paulo é a seguinte, ele contou do trabalho que ele faz hoje, né, com esses jovens, com esses atendidos, e hoje em dia a gente tem essa percepção
que a educação física, se ela começa desde cedo para uma criança PCD, essa criança ela vai ter um desenvolvimento incrível. O esporte é fundamental para a criança, para o seu desenvolvimento. E antes de você fazer esse trabalho, eu queria saber como que era visto isso na sua cidade. Se foi você que trouxe, se foi você que levou, como que era as pessoas daí em relação, não tinham essa percepção, não pensavam assim? Então, obrigado pela pergunta, André. Antes, quando eu vim para São José do Rio Preto, em 96, eu fui convidado, né, que tinha uma ARDEF, que era uma associação, era a Associação Rio Pretenses Deficientes Físicos daqui de Rio Preto. Foi quando ele falou assim, eu gostaria que eu faço trabalho de reabilitação e gostaria de montar uma equipe para jogar campeonato, de participar de campeonato. E eu gostaria que você pudesse vir para São José do Rio Preto. E assim, era uma equipe, eu já estava numa seleção, já tinha uma estrutura onde eu treinava, jogava em São Paulo, no HC. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, eu vou. Aí eu não foi nada por financeiro, por nada, mas sim simplesmente por uma pessoa ter pedido uma ajuda, de querer algo de diferente, né? E foi quando eu acabei vindo para São José do Rio Preto. Só que no início, a gente, como eu falei, a ARDEF ela também trabalhava muito para a reabilitação. Era uma associação que trabalhava muito mais com os casos neurológicos, né? E era uma referência, né? Isso é até no Brasil mesmo, na época. E foi quando a gente iniciou com treinamentos, aí começamos com as atividades. E aí, infelizmente, em 2004, acabou as atividades dessa entidade, foi quando eu acabei montando o CAD, né? Eu com uns amigos, né, próximos, que a gente acabou montando a entidade. E aí, nossa ideia foi trazer para isso, né, para que as pessoas pudessem ter essa oportunidade. E dentro disso, nas modalidades que nós trabalhávamos, né, que a gente iniciou com basquete, foi para atletismo, para natação, começou a ter muita repercussão, isso, positiva, né? E até chegar, eu fui presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui de Rio Preto, as próprias, né, assistência, né, e eles não nos enxergava como um trabalho social, né, e sempre um trabalho voltado ao esporte. E a gente teve bastante discussões em relação a isso, né, e hoje, graças a Deus, né, eu acho que aqui o Luciano Montoro também hoje trabalha com atividades esportivas voltadas à reabilitação, as outras entidades que tem aqui em São José do Rio Preto também, e eles acabam nos encaminhando. E aí a gente faz um trabalho depois da reabilitação, né? Que é o trabalho, eles fazem a reabilitação, depois eles nos encaminham para a nossa entidade. Aí é onde a gente começa a trabalhar atividade física para as pessoas com deficiência, né? E a gente tem crianças de 5, de 6, hoje nós estamos acho que em torno de 25 a 26 crianças, temos Down, trabalhamos com todos os tipos de deficiência, mas agregando dentro das suas limitações, né? A gente os nossos profissionais são qualificados, têm um conhecimento amplo do que se faz, e aí a gente trabalha sempre agora voltado a isso. E hoje nós estamos sendo uma referência aqui, principalmente dentro do nosso município, né? Ao lado, todo mundo hoje pede, hoje a gente fala muito sobre a atividade física voltada às pessoas com deficiência. Só que a atividade física voltada à pessoa com deficiência não é como uma bula, né? Que você vai ler, cada um tem a sua especificidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado de que forma que você pode trabalhar, de que forma que você pode cuidar, né? Porque você pode pegar um TRM, você pega um tetra, você pega uma intelectual, enfim, e ainda bem que hoje nós temos essa qualificação. Até montei uma sala de pilates, né? Quero fazer um pilates voltado às pessoas com deficiência dentro da nossa entidade, e para que a gente possa cada vez mais, né, agregar e atender a essas pessoas. Como eu tive essa oportunidade, a gente pretende deixar um legado também para que o esporte possa ser reconhecido, e trazendo benesses para as pessoas com deficiência. E em relação ao esporte de alto rendimento para esse atendido, como que vocês têm a visão que talvez essa pessoa pode, sei lá, como a Paralimpíada hoje está em alta, né? Pode chegar a disputar um campeonato internacional? Como que é
que é esse trabalho com essa pessoa, com a família dessa pessoa também. Porque muitas vezes a gente é desacreditado, a família nunca acredita na gente. Vocês podem ficar à vontade também, Rosicler, Guilherme, ele perguntou no contexto geral, vocês também podem se manifestar e falar, porque senão eu falo demais. Guilherme, você quer responder aí? Posso responder, sim. Vou dar o exemplo da minha vivência que eu já tive. Eu comecei no Guerreiros da Inclusão, que era um clube que tinha no Rio de Janeiro, o primeiro clube de rugby em cadeira de rodas do Brasil. Ele foi criado pela Sheila Mello, inclusive a Sheila faleceu, acho que há um ano atrás, pouco tempo. E depois eu fui desenvolvendo, eu comecei no rugby como forma de reabilitação. E aí eu acho que em algum momento eu não tive uma estrutura que um profissional me falou assim, olha, você vai virar profissional agora. Eu também não sei o momento que eu pensei nisso. Mas eu acho que eu fui praticando, e o clube já tinha o time justamente para disputar campeonatos. Eu acho que o rugby foi se desenvolvendo ao mesmo tempo que eu ali, e aí acabou que em algum momento eu já estava dedicando a maior parte da minha vida a isso e acabei virando profissional. Mas eu acho que no caso de projetos que são mais estruturados e tudo mais, eu acho que tem esse início, né, da pessoa fazer essa parte de reabilitação, tudo mais. E aí, conforme ela vai se desenvolvendo, ela consegue perceber que se ela quer mesmo, né? Se ela quer, porque você abre mão de muita coisa, não é fácil ser atleta, abrir mão de muita coisa. Então, a pessoa tem que querer primeiro, né? Se achar, gostar de sofrer um pouco, porque eu brinco que atleta tem que gostar de sofrer. Então, assim, ela tem que querer, e é claro, muitas vezes as famílias ficam receosas e tudo mais, mas a pessoa com deficiência ela tem que tomar as rédeas da própria vida, né? Eu sempre fui assim em relação à minha família, então assim, ela tem que ter a autonomia dela, e se a família não quer, ela tem que falar, pô, peraí, mas é a minha vida, a função de vocês é me apoiar, vai ser bom para mim, vai ser bom para todo mundo, para a sociedade, para vocês inclusive, então assim, eu acho que hoje, nos lugares que não tem uma estrutura para um profissional de conscientização da família e tudo mais, a própria pessoa com deficiência ela tem que ter essa autonomia. No meu caso, foi diferente. Minha família sempre me apoiou, me apoia até hoje. Meu pai está aí, minha namorada, minha mãe, todos meus irmãos, minha família inteira me apoiou, então acho que eu tive um pouco mais de facilidade. Mas eu tenho exemplos de pessoas já ao meu lado que tiveram dificuldades, que a família tentou proibir e não dá certo. A pessoa gosta, ela vai e tem que fazer mesmo. E aí a família acaba apoiando no fim das contas. Eu acho que acontece dessa forma hoje, né? Eu acho que a autonomia, o desejo é fundamental, tem que partir de todos nós, né? Para ter o movimento e ir adiante, né? A Patrícia está com a mãozinha levantada assim para fazer a pergunta. Pode assumir, Patrícia, vai lá. Olá, boa noite a todos. É um enorme prazer aqui estar com Rose aqui, que é uma querida, assim, eu só aprendo com ela cada vez mais, eu já me ofereci, inclusive, para trabalhar lá com ela um período. Agora estou querendo trabalhar lá com Jato também. Vamos ver quem vai me querer. Gui, monta alguma coisa aí, né? Então, o Gui é um querido, assim, um menino muito inteligente que leva essa questão de ser capitão da seleção de rugby do Brasil com muito afinco, assim, ele tem uma liderança muito grande em cima dos atletas e uma relação muito boa com a comissão técnica e com todo mundo, né? Jatobá também foi capitão durante muito tempo, né? Jatobá é uma referência no basquete para todo mundo, né? A gente tem crianças hoje em dia que a gente olha e fala, ah lá, o Jatobazinho. Porque parece com jeito, a forma de agir, né? E a gente tem algumas... É bom a gente ter essas referências, né? Então, assim, eu tenho alguns questionamentos, assim. Primeiro para a Rose, que eu fiquei pensando muito
agora eu sou fisioterapeuta, né? Sou classificadora também de algumas modalidades, e eu fiquei pensando muito que foi uma coisa que sempre me incomodou muito, que foi a questão do potencial não explorado. Então, quando você vê, eu vou falar paciente, tá? Porque eu estou pensando enquanto fisioterapeuta, quando você vê um paciente que ele ou porque o terapeuta não utiliza todo o potencial que ele precisa, ou quando ele tem um potencial que vai além da terapia, né? E aí a gente pensa muito nessa questão do esporte. Como é que ela vê essa inter-relação, assim, né, através da reabilitação, junto com a prática de atividade física, utilizando esse potencial não explorado, que fica meio escondidinho ali, né? A gente vê isso, e eu comecei a ver isso muito forte quando eu fui para a classificação do rugby, que você vê um músculo se transformar, assim, fazer movimentos que ele não era para estar fazendo aquilo e ele faz. Então, você vê que essa questão faz uma diferença enorme na vida do atleta e do potencial e da treinabilidade, né? E das questões de continuar todo esse processo, né? Seja por um esporte de alta performance ou não. Depois, a minha segunda pergunta é em relação para o Jato e para o Gui, sobre justamente essa questão de ser capitão de uma seleção brasileira, né? De basquete e de rugby, né? O que isso significa para eles enquanto pessoa, né? O que isso transforma o pensamento e a vida deles, tanto dentro de quadra, quanto a responsabilidade que isso traz também fora de quadro. Era isso. Amo vocês. Vai lá, quem vai ser o primeiro a responder? Vou responder aí, Patrícia, obrigada pelo carinho aí com a minha pessoa. Olha, eu acho que aí, essa questão da reabilitação e essa interação ainda com o trabalho de reabilitação logo associado ao início a uma atividade física, eu nem digo a atividade esportiva em si. Digo mesmo uma vida mais ativa, né? Que passe uma vida mais ativa. Eu acho que a gente ainda não alcançou esse universo, essa interação ainda não existe entre essas duas áreas, e eu acho isso ainda um desperdício de tempo muito grande. Eu ainda lamento muito isso, por vários fatores. Às vezes eu acho que um lado, não sei se é um fator, eu vou usar palavras mais simples aqui, se é um ciúme de uma outra área, ou as áreas querendo uma interferir na área da outra, que não faz o menor sentido. Que é muito mais fácil elas caminharem juntas e fazerem um trabalho paralelo e bem associado do que quererem disputar áreas que não as competem, cada qual no seu lugar. E a gente perde tempo com isso. Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo. Logo que eu comecei a trabalhar com o esporte adaptado, para mim foi muito claro o que é a reabilitação e que o caminho para o sucesso daquela reabilitação, uma atividade física logo associada, esse caminho é muito mais rápido. E depois que vem, a gente percebe, isso é nítido, os meninos aí podem talvez até dizer isso de cadeira assim para a gente, né? Que a gente vê isso muito lá no basquete, em todas as modalidades, mas eu vou usar o basquete por conta do uso da cadeira de rodas. Às vezes o cara chega lá para conhecer a equipe, ele vem com aquela cadeira enorme, toda desproporcional, ele está todo esquisito naquela cadeira. A gente olha para o cara assim, é um cara bonitão, mas ele fica tão feio na cadeira que você olha, nossa, que coisa desajeitada. Começa a trabalhar com a gente, atividade, uma coisinha ou outra. Às vezes ele nem vira atleta, ele nem roda, nem vai para o basquete, mas passa um tempo, ou ele foi para a natação, ele foi para algum lugar. E se ele ficou no basquete, ótimo, não tem problema. Mas, olha, questão de 1 mês, 2 meses, ele começa a interagir a questão de uma nova cadeira, daqui a pouco aparece. Aí você vê um homem naquela cadeira, ou uma mulher naquela cadeira, sabe? Então, nós da área, nós educadores físicos, ainda talvez não tenhamos entendido o tamanho da importância da nossa área e o quanto nós podemos fazer. E também a área da fisioterapia,
não tem entendido o tamanho da importância dela associada à nossa área. Os dois caminhos estão errados. Está errado a nossa área, que às vezes ela se mete onde não devia, e o outro lado a mesma coisa. O dia que entenderem que se caminharem juntos vão fazer um sucesso danado, a gente teria muito mais Jatobás, muito mais Guilhermes, muito mais atletas que a gente tem por aqui ou em qualquer lugar desse país. Então, caminhar juntos, e as pessoas talvez não entendam, né? Tem dificuldade de entender que ninguém nessa vida faz nada sozinho. E esse trabalho junto é um sucesso que não tem tamanho. Então, tem que caminhar junto para que isso tenha sucesso realmente. É o que eu sempre pensei assim. Vocês querem Posso completar? colaborar aqui com a fala da... Vai lá. Eu concordo muito com o que a Rose falou, acho que são áreas complementares. Inclusive, eu tive a oportunidade por exemplo, eu estava em reabilitação no Hospital SARA e conhecer o rugby foi fundamental para mim, assim, foram os profissionais do SARA que me apresentaram o rugby. Então, fundamental, eu acho que são áreas complementares, eu acho que uma passa o bastão para outra, mas ao mesmo tempo acompanha. Então, eu acho que esse trabalho em conjunto que a gente consegue, o Jatobá também, com certeza, já deve ter visto isso em outros países, por exemplo, como Suíça, tem centros de reabilitações que tem uma estrutura esportiva dentro do centro de reabilitação ali, que fazem esse trabalho conjunto, que é como se fossem etapas que da reabilitação da pessoa até uma alta e depois ela continua no esporte ou não, se ela quiser, de forma profissional ou como um hobby, né? Mas eu acho fundamental a gente ver Estados Unidos, a Suíça, são dois exemplos aí que eu já fui em locais que eram centros de reabilitação e tinham uma estrutura profissional esportiva ali em conjunto. Eu tenho certeza que são países que produzem muitos atletas paralímpicos bons, e eu tenho certeza que esse sistema aí a gente poderia implantar no Brasil e seria de muito sucesso, porque o brasileiro tem a raça que os outros não têm. Perfeito, perfeito tudo, né? Aliás, né, o esporte aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Em Stockmann-Deville, no hospital Stockmann-Deville, né? O de Goodman, né? Me falha a memória. E foi através da reabilitação, né? Através da reabilitação começou as modalidades e aí tudo isso se desenvolveu e hoje é o que é. Né? E eu sempre tento trabalhar essa unidade, né? Juntos, né? Tanto os educadores físicos, que eu tenho 3 que trabalham diretamente, né, em atividades físicas para as pessoas com deficiência, e a fisioterapia, que também dá esse complemento, né? Porque são coisas distintas, mas no mesmo sentido, né? Como a Rose mesmo falou. E a partir do momento que você consegue essa junção, o negócio fica muito perfeito. Né? E respondendo a Patrícia, em relação a ser capitão da seleção, eu acho que liderança, né, você não se impõe, você adquire, né, por tudo que você faz, como você se porta, né, como você se coloca, você acaba sendo referência e dentro dessas referências você tem que ser exemplos, né, você não pode ser o mau exemplo, né, porque se você tem o mesmo objetivo de ser e conquistar algo, e você tendo uma liderança, você tem que ser o primeiro a fazer tudo da forma correta. Então, eu sempre me coloquei dessa forma. Eu ainda tenho... A maioria das meninas sempre me chamam de pai, né? Não pela minha idade, né? Que eu sou novo ainda. Chegando ao meio século, assim, sabe? Mas e tenho todo esse carinho, né? Mas esse carinho por quê? Por essa falta, sempre por esse respeito. Sempre quando eu cheguei, desde quando eu cheguei na seleção, na época de Marrai, de Paulinho, né? Eu sempre me coloquei, me posicionando, mesmo sendo novo. E durante todo esse tempo você vai acabando, você começa a abraçar os novos que chegam, né? E aí eles acabam te tendo esse respeito. E aí é adquirido, é uma coisa normal, né? E eu acredito que o Gui também, o Guilherme, tenha essa mesma situação, porque por isso que você tem esse meio de campo, tanto como atleta, com as comissões, com a diretoria,
você consegue ter esse livre acesso, você acaba sendo mesmo um merecedor, né? Aí a gente fala de meritocracia no sentido de méritos, né? Então, acho que é isso, tá? Eu estou adorando escutar vocês, maravilha. Mas a Sheila está com a mãozinha ali levantada. Manda brasa, Sheila. Então, Abre o eu ia microfone. falar uma coisa que eu já abri, não? Abriu. Não estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo. Então, eu ia falar uma coisa, uma parte o Jatobá já falou, né? Assim, a história do esporte no Brasil e no mundo, ela iniciou imbricada com a reabilitação, né? O esporte no Brasil foram 2 paraplégicos que foram aos Estados Unidos se reabilitar. Por isso que começou pelo basquete, né? Porque num centro de reabilitação dos Estados Unidos sempre tem um basquete, obviamente. E aqui no Brasil, o primeiro centro de reabilitação foi a BBR, e foi onde eu nasci também. E tinha o clã, o clube, que era o diferencial da BBR, era o que fazia a diferença. Então, assim, eu iniciei na reabilitação e no esporte tudo junto, misturado, porque desde a época da escola eu já estava enfiada dentro do clã, querendo saber tudo. E foi a minha grande formação e foi meu grande diferencial. É um prazer enorme. Eu conheci o Jatobá, um menino, mas, assim, eu concordo com a Rose, que é muito trabalho, muito treinamento. Agora, capitão, Guilherme e Jatobá, temos 2 capitães aqui. Não adianta treinamento, você nasce com essa aptidão. Um grande capitão, ele tem um traço que a gente vê quando ele está chegando, né? Para treinar, você já vê que o cara tem aquele perfil que vai conseguir agregar, que vai ser assim um referencial para todo mundo, não só para os técnicos, como também para os novos que vão chegar. Então, assim, eu acho que o esporte é muito importante. Eu estou muito feliz de estar ouvindo e vendo todos vocês, porque quando eu comecei, aqui no Brasil, a gente tinha uma pirâmide inversa, assim. A gente não tinha nada na base, nada, e a gente tinha aqui um pessoal que praticava esporte de alto nível, né? Que ia para os campeonatos internacionais. E foi muito difícil esse movimento de inverter essa pirâmide, né? Então, assim, é claro que a atividade motora é para todos, tem que ser para todos, porque movimento é vida, né? Mas o esporte de alto nível é para poucos, né? Assim, independente de ser pessoa com deficiência ou não. Assim, Rose foi atleta, né? Eu fui atleta de fim de semana e eu não tinha perfil de ser atleta daqui de ponta, né? Mas sempre tive envolvida com esporte, sempre gostei do esporte, né? Então eu acho assim que vai estar sempre junto e não é uma competição, né? Eu acho que para reabilitar uma pessoa tem que estar todo mundo de mão dada e atento, porque às vezes é alguém da equipe que vai fazer a diferença e às vezes não é nenhum dos técnicos. Às vezes é uma outra pessoa que está ali recebendo também a atividade, o tratamento, seja lá o que é, e que vai fazer toda a diferença para uma pessoa. Eu acho que é muito difícil uma pessoa com deficiência saber aquele momento que ele virou a chave, né? E que ele saiu daquele lugar de que ele não se reconhecia e, de repente, ele volta a ser a pessoa que ele sempre foi. E isso é um instante, é um determinado momento que vira essa chave, né? E, às vezes, não é com nenhum dos técnicos, né? Nem de reabilitação, nem... Às vezes é, sei lá, uma experiência, uma vivência que, de repente, toca aquela força que você tem dentro, né? Então, eu acho que é muito legal isso, e eu acho que o esporte, como atividade adaptada, como atividade motora adaptada, é ele que vai fazer a diferença na vida de todo mundo. E o esporte de alto nível é essa beleza que a gente está vendo. É maravilhoso, mas é para poucos, né? Tudo bem, é assim para todo mundo, com deficiência e sem deficiência, né? São os melhores do mundo,
né? Então, assim, mais atividade motora, atividade física, deve ser para todos, porque faz bem para a saúde, né? Faz bem para o emocional, faz bem para o espírito da gente, né? Então, assim, nossa história começou e vai seguir junta, né? Assim, o povo da reabilitação e o esporte deveria estar dentro de todos os centros de reabilitação. A atividade esportiva, atividade motora, recreativa, né? Porque eu acho que o esporte faz a gente sair, é uma ponte que faz você sair da dor para o prazer, né? Você sair da paralisia para o movimento, sabe? Da tristeza para a alegria. Então, eu acho que é fundamental. E porque fisioterapia mesmo é um período pequeno, é muito chato, né, gente? Eu sou fisioterapeuta, assim. Mas a atividade esportiva, ela traz felicidade para todo mundo, né? Então, é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e de estar vendo como vocês conseguiram inverter a pirâmide. Na verdade, quando eu parei, essa pirâmide ainda era de ponta cabeça, sabe? A base ainda era muito frágil. E eu acho que... Você consegue, assim, dizer quando que essa pirâmide virou? Tem uma data, um período, um momento, uma situação, alguma coisa? Sim, vai lá, Rua. Vou me arriscar, não é me arriscar, a gente não tem uma pesquisa. Hoje, dentro do Comitê Paralímpico, dentro da educação paralímpica, que vem ministrando esses cursos, né, já ao longo dos anos, eu ingressei dentro do comitê como educadora, ministrando cursos para treinadores nível 1 de atletismo e também os cursos de educação física para profissionais de educação física, como atuar com a criança com deficiência na escola, em 2004, desde 2004. E eu acho que isso que a Sheila fala, essa inversão da pirâmide, ela começou exatamente por isso, por uma questão, por um trabalho muito forte que o CPB faz dentro na área educacional. Então, isso fez essa inversão. Eu ia complementar, não era nem falando isso, era falando ali para a Sheila, que em 2008, a seleção, eu estou falando só do atletismo, não estou falando das outras, a média de idade da seleção brasileira, que foi a Pequim em 2008, a idade média era de 29 anos, é muito alto para o alto rendimento. Se a média era 29, nós tínhamos atletas, a maioria acima de 30 e tantos anos, então era uma média muito alta. Hoje nós estamos gerando em torno de 23 anos, então a pirâmide, ela realmente inverteu. Ela inverteu mesmo por conta dessa questão muito educacional, de se investir muito na área da capacitação, capacitar profissionais, muita atuação nesse sentido. Então, isso fez essa inversão. A gente vê hoje, na Paralimpíada Escolar, por exemplo, quando a Paralimpíada Escolar começou lá em 2007, foi a primeira, se não me falha a memória, 2007 foi em Brasília, eu acho que é mais ou menos isso, se eu estiver errando aí, me perdoem. A gente via, assim, Santa Catarina, São Paulo, Rio, Minas, a gente não via nada do Norte e Nordeste. Hoje é um Norte e Nordeste que vem cheio de gente. Não sei se o Jatobá já acompanhou, agora que está sendo mais lá no CT, ou o Guilherme, o tanto de criança que a gente vê durante uma semana lá naquele CT participando da Paralimpíada Escolar. Então, a pirâmide inverteu. E hoje a gente já não corre mais no semáforo procurando como era antes, que eu parava carro, saía correndo para pegar uma pessoa que estivesse passando com uma cadeira ou com uma muleta. Hoje a gente inverteu isso, hoje as pessoas nos procuram, eu acho que isso é fantástico. Daí eu não falo da pessoa diretamente com deficiência, eu falo das famílias que a gente falou há pouco, né? Que acho que foi o André que falou alguma coisa relacionada. Hoje a gente já vê a mãe quebrando a barreira do luto mais cedo, vindo procurar a gente muito mais cedo. E isso eu acho que é fantástico. Então, a gente ainda não inverteu como deveria, mas a gente está trilhando para isso, tenho certeza.
E isso é uma verdade, né? Eu acho que essa mudança, primeiro, assim, ver a Sheila falando, né, não mudando nada dessa alegria, dessa vontade, desse amor que ela tem, eu vejo ela desde tiquinho, assim, com esse jeitinho dela, querido de ser. E quando a gente observa, né, que da família em si, né, como o André falou e você se referiu novamente, geralmente os pais sempre perdem a identidade, né? Porque eles são sempre o pai do Jatobá, a mãe do Jatobá. Eles perdem a sua própria identidade. E isso é muito ruim, né? E a gente aqui, a gente tenta trabalhar sempre esse universo. É a valorização de quem cuida também, né? Porque não adianta você não ter um alicerce, que são os pais, e só cuidar de quem precisa de verdade também. Então, você tem que fazer uma coisa muito paralela, né? E aí a gente dá demonstrar para as famílias da importância da atividade esportiva, né? Porque eles sempre achavam que, não, mas eu vou levar lá no centro de reabilitação, porque lá é a forma correta. Sim, até determinado ponto. Depois dali, você tem que seguir a sua vida, porque nenhum centro de reabilitação, eles ficam durante anos, né? Você tem que seguir a sua vida. E o esporte é a ferramenta perfeita para que você possa ter. Hoje a gente fala de empregabilidade, hoje a gente tem várias outras ramificações também para as pessoas com deficiência, né? Mas o esporte ainda vejo como uma das principais ferramentas, né? Tanto para atividade física, para a vida diária, né? A gente ter isso, a gente nem se fala mais AVD, né? Mas a gente fala do dia a dia da pessoa, da qualificação, do que eles podem ser realmente e fazer. Eu vejo que às vezes muitos, né? Chegou um rapaz que ficou tetraplégico, né? Na entidade. Aí ele falou assim: eu só quero duas coisas, já estou passar meu catéter sozinho e dirigir um carro como você dirige. Coisas mínimas, né? Então, são isso que nos impulsiona cada vez mais a dar esse fortalecimento. Se vai ser atleta, tão pouco importa, né? A gente oportuniza. Se querem, consegue. Se não, que sigam o seu caminho, dão a vida normal, né? É isso. Eu pegando o exemplo do Jatobaí, essa convivência entre pessoas com a deficiência próxima, parecida, né? Ela dá essa autonomia, ela equilibra, né? Eu, quando cheguei no rugby, eu não sabia fazer nada sozinho, eu era super dependente da minha família, dos meus familiares, dependente dos meus afazeres do dia. E aí, quando eu cheguei no rugby ali, eu vou dar exemplo do Eduardo Maíra, eu acho que a Sheila deve conhecer o Eduardo. Ele é do Rio, então foi ele que me apresentou o rugby, eu falo que ele é meu padrinho no rugby, meu amigão, assim, do coração. Quando eu cheguei no rugby, eu vi o quanto que o Edu era independente, morava sozinho, fazia tudo, e aquilo ali me inspirou, sabe? Eu falei, pô, tem uma deficiência muito próxima dele. E aí ele foi me ensinando, me dando mais dicas, me mostrando como é que faz isso, aquilo. E aí foi fantástico, assim, eu aprendi muito com essa convivência ali no esporte em grupo, te dá isso, e o esporte proporciona isso, né? Essa autonomia. Legal, legal. Eu acho que a Patrícia quer fazer mais uma palhinha. Está com a palavra, Patrícia. Estou aqui. Então, a gente estava falando dessa questão da inserção de criança, né? Das crianças, e eu ia até, é uma questão para o Gui mesmo, porque a gente vê algumas crianças, quando elas olham para o rugby, né? O rugby é um esporte de muito contato, né? De cadeira, né? E tem muitas quedas, né? No chão, quando tem alguns contatos, se levanta a cadeira e aí o atleta cai no chão mesmo. E aí, quando a gente vê algumas crianças observando, e tem muitas crianças que têm um encantamento mesmo com a modalidade, né? E quando eu fico olhando de fora, assim, o olhar da criança, eu fico achando que ela pensa que aquilo ali é Disneylândia para ela, assim, porque elas não tiveram o direito, né, de cair quando elas começaram a andar, né, de se esbudegar no chão e de repente ir num brinquedo mais radical e tal.
E aí elas foram tolhidas assim, de várias coisas, porque não podia machucar, porque não podia ter contato, né? Então, sempre muito preservadas. Né? Eu estou falando da criança deficiente, né? Estou falando a criança convencional, vamos lá, sem deficiência. Mas, e quando elas olham assim para a modalidade, é essa sensação que eu tenho quando eu vejo por trás da criança, né? Eu não sei, vocês com contato mais direto, o que elas se posicionam, o que vocês sentem ali? Paty, eu acho que a questão que você falou aí sobre esse direito de cair, esse direito de talvez até se machucar, né? Que a criança com deficiência às vezes perde esse direito. Eu acho que esse olhar, quando uma pessoa com deficiência olha para o rugby, não é só da criança, não. Eu, quando cheguei no rugby, tive esse olhar. Eu tinha 19 anos, eu era deficiente há 2 anos, e eu sempre, antes de ser deficiente, e durante a minha deficiência de 2 primeiros anos, eu sempre gostei de coisa radical, de adrenalina. Então, eu tinha perdido isso. O rugby, eu olhei ali e o rugby estava me trazendo isso de volta, sabe? Então, não se atenha só às crianças. Todo mundo tem esse olhar. Eu acho que eu tive, né? Todo mundo é muito, mas eu tive esse olhar também e foi algo libertador, assim. Eu acho que foi a coisa que fez eu me apaixonar. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, mas esse lance aí que você falou, eu me vi, assim. Na hora que você falou, eu consegui enxergar, lembrar do primeiro dia que eu olhei para o rugby e aí eu vi ali aquela questão desse negócio do contato, de poder cair, tá tudo bem, e você tem um espaço ali, ó, aqui é o espaço que é permitido eu fazer isso. É permitido e ninguém vai ficar querendo me proibir de fazer isso, de fazer aquilo. Eu estou dentro das regras. Então, isso aí é muito importante. E como eu falei anteriormente, né? Por ser um esporte de contato, é um esporte que também quebra, tem o dever de quebrar paradigmas em relação a pessoas com deficiência serem frágeis. Obrigada. Olha só, eu estou tendo uns sinaizinhos assim de que o tempo está acabando. Infelizmente, porque a conversa está uma delícia. Eu estou sempre aprendendo muito nessas rodas de conversa. E Paulo, olha, essa roda de conversa começou com o nome de Cuidando de Quem Cuida. Então, é muito importante realmente cuidar de quem cuida, como você falou. Gostei de escutar isso de você. Eu queria agradecer de coração a todos vocês, a todos que participaram, que estiveram aqui mesmo só escutando, e eu queria passar a fala para cada um, se quiser despedir, falar alguma coisa, mas, enfim. Tá bom? Quem começa? Como eu comecei, eu vou encerrar, então, aqui. Eu vou começar a dizer tchau primeiro. Eu estou sendo aquela bem metida. Tem um amigo que fala assim, Rose, quando é que você vai parar com essa mania? Na faculdade, o professor fazia o grupo. Quem vai ser o primeiro a apresentar o trabalho? Minha turma queria me matar, porque eu sempre queria ser a primeira. Então, gente, muito, muito, muito obrigado pelo convite. Bom demais poder conversar e dividir conhecimento, eu acho isso tão fantástico. Guilherme, que prazer te conhecer, conhecê-los assim pelo trabalho, o atleta, e daí falar com eles é muito bacana. Talvez vocês nem saibam o quanto para a gente isso é importante também, para quem trabalha com esporte para pessoa com deficiência, isso é fantástico no adaptado. E o Jatobá, se eu falar mais um pouco, já vou ser redundante, né? Porque conheço o Jatobá há tanto tempo. Então, muito obrigado, Leila, Sheila, Paty, que eu sei que você tem dedo seu aí na indicação do convite para mim, Keila, por ter entrado em contato. Estou muito, muito feliz mesmo e agradecida. É sempre uma honra. Eu acho que a gente falar um pouco do que a gente faz nunca é demais, é só para agregar. Então, muito obrigada, um beijo no coração de todos vocês e obrigada mesmo pela oportunidade.
Maravilha. E agora? Eu Guilherme? acho que o André, eu até se precisar, o André que gostaria de fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade no meu. Não, vai no lá, meu vai lá. espaço. Vai lá, André. Prometo que é rapidinho. Tá bom. A gente sabe que o esporte ele tem a união, né? Ele é a união de todo mundo, do gordo, do baixo, do PCD, do negro, é a união. E a gente sabe que, como a gente comentou, que o esporte para a criança ele é de suma importância. O esporte para o PCD ele tem que estar nas escolas, ele tem que ser trabalhado desde essa fase inicial. E eu queria saber, na opinião dos atletas, diante da fala do ministro que teve semana passada ou retrasada, qual a opinião de vocês sobre essa segregação que o mesmo defende? Eu acho meio complexo até, né, André? Porque, na verdade, eu nem vi isso. Eu vi muito por escrito em relação ao que foi falado, né? A gente sabe que tem muitas coisas que destoam, né? Mas foi lamentável se foi na íntegra da forma verdadeira que se colocou, né? Que as pessoas com deficiência atrapalham o andamento da escola, enfim, né? Isso para mim é lamentável. Mas é minha opinião. Agora, eu também já deixo aqui só simplesmente o nosso agradecimento. Eu sei que o tempo rapidamente passa, né, e tem que ser encerrado, mas quero deixar aqui meus agradecimentos de verdade, né, para todos vocês, a Leila, que mandou maravilhosamente bem, comandando a mesa, a Rose, né, coisa linda, manda um beijão para a Ana, né, encontrar vocês aqui, espero que a gente possa ter outras oportunidades, a Patrícia, a Sheila, né, que é uma pessoa amada, que quem despertou saudade foi você, né, Sheila? Quando eu te vi, veio toda a memória de tudo que eu passei na minha vida, desde o início, né? E todas vocês, né? A Keila, muito amável, muito agradecimento também, tá bom? Guilherme, um prazerzaço, continua com essa força aí e sempre estamos aqui para qualquer necessidade que for, para outro bate-papo, enfim, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, de coração. Respondendo a pergunta aí do André, eu acho que é um assunto que daria para uma outra live, se a gente fosse começar a falar aqui não daria tempo, mas rapidamente eu tive a oportunidade de acompanhar, porque eu faço jornalismo também, então eu acompanho. Eu acho lamentável, eu acho que não é a proposta. Temos educadores aqui, a gente sabe que não é a proposta, que a proposta é uma educação inclusiva. A gente deve investir nas escolas para ter estruturas para receber essas pessoas, não segregá-las. Então, acho que é isso, a minha opinião é essa. Agora, queria me despedir também, agradecer a Paty, que foi que me indicou para o convite, aquela que fez o contato comigo. Foi um prazerzaço conhecer todos vocês. Um prazer conhecer a Sheila também, a Sheila Salgado, que tinha ouvido muito falar sobre ela. Acho que já tinha visto ela em algumas situações, mas não tinha tido chance de bater um papo com ela. E foi um prazer estar aqui. Jatobá, eu já ouvi falar muito de você é um cara muito querido no esporte. Um prazerzaço aqui, poder ser seu parceiro de live aqui, de verdade. Fico me espelhando em você como capitão, como atleta. Sei que você é um cara super carismático, um cara que tem uma liderança natural. E foi um prazer participar com todos vocês. Muito obrigado. É isso. Então, olha, mais uma vez, obrigada a todos e todas. Um beijo carinhoso. Eu adorei, eu aprendi muito. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, muito obrigada. Obrigada, Jatobá, Guilherme, Rose, muito obrigada. Leila e Sheila, até daqui a pouco. Até amanhã. Beijos. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Super indicação. Obrigada, Sheilinha. Beijo. Prazer, Patrícia. Tchau, eu não te conhecia assim. Prazer.